Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Podemos fazer melhor para o Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos a viver dias difíceis, mas isso não impede de nós glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor. O povo de Deus não é para ficar abatido. O povo de Deus é para erguer a cabeça e marchar na presença do Rei. Aleluia. E o Rei, Ele está aqui nesse lugar. Amém? Irmãos, antes de eu passar para a mensagem, eu preciso, porque o Senhor já me tem incomodado há dias para falar algo com a pastora Isabel. O momento que nós estivemos em oração, os obreiros, na madrugada eu estava a orar e o Senhor me mostrava a passagem de Miriam, quando ela ficou leprosa. E eu, Senhor, o que é que está acontecendo, Senhor? O Senhor me mostrava a pastora como Moisés. O Senhor trouxe aqui como Moisés, para trabalhar no meio desse povo como libertação. O Senhor te implantou no meio de um povo rebelde, que não sabe reconhecer profetas dele, que não gosta de ouvir a voz do Senhor, que não gosta de ouvir a verdade que desce do trono da glória e sai pelos teus lábios. Mas o Senhor, assim como Ele fez com Miriam, creio que a pastora até entendeu o que o Senhor vai fazer. Tem alguém que tem se levantado com palavras. E o Senhor tem contemplado no seu trono. E ai daquele que toca nos seus ungidos. Miriam questionou junto com Arão: será que é só com Moisés que Deus fala? O Senhor está a te usar para um modo muito especial nesse lugar. Você veio para auxiliar, para ajudar. E tem sido através da tua vida que o Senhor tem dado orientação ao povo de Israel aqui nesse lugar. E do mesmo jeito que a Miriam foi tocada, o Senhor está a tocar hoje, nessa noite, em alguém. Porque tocou onde não devia, porque tocou em quem não devia. E o Senhor colocou lepra sobre essa pessoa. Miriam, ela ficou leprosa. 7 dias ficou leprosa. E o Senhor está colocando a mão sobre alguém nessa noite. O Senhor é Deus de justiça. E toda a opressão que tem vindo, e toda a guerra espiritual que tem vindo daí, tá? Tem vindo palavras, mas o Senhor jogou por terra nessa noite. Receba a bênção e a vitória nessa noite, porque o Senhor, Ele é com vocês. Em nome de Jesus. As palmas para o Senhor Jesus. Aleluias. Nós servimos um Deus que não nos abandona. Nós servimos um Deus que Ele é justo, Ele é verdadeiro. Ele é o nosso consolo. Ele sabe as lágrimas que nós derramamos. Ele sabe a tristeza que está dentro do nosso coração, a alegria. Toda a medida de alegria e tristeza Ele sabe, Ele conhece. Nós conseguimos disfarçar entre os irmãos. Está tudo bem, irmã? Tá. Um sorriso assim, mas a tristeza está quase a 90% no coração. O homem nós conseguimos, né, passar. Mas Deus sondou profundo. Deus, Ele ouve. Deus, Ele tudo vê. E nada escapa da visão do Senhor no céu. Amém? Irmãos, eu vou deixar uma palavra, eu creio que vou ser breve. Em 1 Samuel, no capítulo 1.
hora da pregação, né? Vamos ter que orar por essas pilhas, irmão. Glória a Deus. Fala a palavra em 1 Samuel, no capítulo 1, de uma mulher que um posicionamento dela mudou toda a história. Amém? Vamos ler capítulo 1, versículo 1, até ao 18, até ao 20, perdão. Diz assim: houve um homem, Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras, e por que não comes, e por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. E por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê de ti, diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Aleluia, glória a Deus. É possível desligar o ventilador? Só para, devido às páginas da Bíblia não mudar, senão fica complicado. Eu sei que aqui vai ficar quente, mas para dar uma ajuda aqui. Aleluia. Nós vemos que o Senhor ministrava ao meu coração esta família como uma representação da igreja, de tudo o que acontece dentro da igreja. E eu pude contemplar que nessa família havia temor diante do Senhor, porque a Bíblia fala que Elcana, ano após ano, ele subia diante da presença do templo e sacrificava ali ao Senhor. Naquele tempo, irmãos,
para aquele povo obter perdão da parte do Senhor, eles tinham que entregar holocaustos, eles tinham que fazer sacrifícios no templo. E era por isso que Elcana subia para obter graça, perdão e misericórdia da parte do Senhor diante de toda a sua casa. Irmãos, mas o que eu podia observar é que para obter perdão naquele tempo era um sacrifício muito grande, porque não era só se direcionar. Tinha que levar família, tinha que levar animais, tinha que percorrer um caminho ainda um pouco distante. E o Senhor tocava no meu coração: filha, hoje é muito mais fácil de chegar a mim. Eu viviei a terra, um holocausto eterno. Jesus, Ele veio e sacrificou por nós. Ele se tornou um holocausto eterno para nós, como povo do Senhor. E hoje é muito mais fácil nós entrarmos na presença do Senhor. Aqui onde eu estou exatamente, eu posso: Senhor, eis-me aqui, e falar com Ele. E naquele tempo era difícil e o povo se esforçava para entrar e fazer o que tinha que fazer dentro da presença do Senhor. E hoje que é mais fácil, fácil no sentido de só o nosso pensar, pedir perdão, o Senhor já perdoa. Nós não precisamos de estar a matar animais, de deslocar toda a família para um lugar só, não. A sua misericórdia alcançou todos os lugares sobre a nossa vida. E o Senhor fala o porquê, eu pergunto à igreja, o porquê de nós complicarmos tanto, de chegarmos até a presença do Senhor. O que é que nos impede de chegar na presença do Senhor e falar simplesmente assim: Senhor, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pelo meu dia, te peço perdão pelos meus pecados. Por que essa frieza diante do Senhor? Porque o Senhor fala que a igreja está fria. O Senhor fala que a igreja não está a buscar como devia buscar a face dele. E naquele tempo, Elcana subia com a sua família, com as duas esposas, com os filhos, e ali ele sacrificava com alegria. Por que hoje nós não entramos mais com alegria na presença do Senhor? Por que é que só temos alegria quando realmente o nosso coração está alegre? Aí nós nos posicionamos e falamos com o Senhor. Mas quando nós estamos em batalhas tremendas, por que é que nós não entramos na presença com alegria também, na presença do Senhor? O Senhor, Ele quer que nós venhamos a meditar como está a nossa posição de busca. O que é que nos tem impedido? Aqui fala que Elcana subiu, mas aqui eu pergunto: o que é que te impede de descer? O que é que te impede de descer na presença do Senhor? O que impede de nós nos humilharmos diante da presença do Senhor? O Senhor, Ele fala: humilhai-vos na minha presença. Humilhai-vos na minha presença, porque o Senhor tem algo para fazer. O Senhor tem algo para fazer, mas enquanto o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu for maior, o Senhor não faz. Nós temos que descer, assim como Naamã, para ele ficar liberto daquela lepra. O profeta mandou ele descer 7 vezes no rio, e mesmo assim ele contestou no meio dos seus soldados. Mesmo assim, ele recebendo uma palavra profética que seria liberto, que seria curado, ele mesmo assim, ele contestou no meio dos soldados. Poderia ter sido assim, poderia ter sido assado, mas logo aqui, por que aqui? E quem somos nós para questionar o mandamento do Senhor? E quem somos nós para impormos seja o que for ao Senhor? Nós não somos nada. Nós somos pó. Nós somos pó. O que está acontecendo no mundo, nós podemos observar como nós somos pequenos. Como somos pequenos. Hoje nós estamos aqui, está acontecendo bombardeamento naquela nação. Então ali, no minuto seguinte não estavam mais, virou pó.
E como estavam aquelas vidas, como estavam aquelas almas, que caminho seguiam e que caminho estamos nós aqui hoje, que estamos presentes para adorar o Senhor, que caminho estamos nós a levar. Se algo acontecer aqui nessa nação, para onde vai a nossa alma? Qual é o rumo que a nossa alma vai levar? Não era esse o sentido da pregação, mas o Senhor mudou. Qual é o rumo? Você está caminhando para o céu, para a salvação, obedecendo ao Senhor, sem questionar, sem murmurar. Ou você está indo pelo caminho da perdição, pelo caminho do mundo, pelo caminho que é mais fácil, matando o desejo da tua carne. Qual é o caminho? Aquilo que me traz prazer na carne ou aquilo que me traz prazer na alma? O que me traz prazer no meu espírito. Porque o que me traz prazer no meu espírito vem do reino do céu. Mas o que me traz prazer na minha carne vem do mundo. E isso me faz descer ao inferno. Eu perder a salvação. Então, que caminho nós estamos a levar? Que caminho está a nossa casa a levar? Eu confesso, irmãos, que estamos a passar dias que é difícil evangelizar, falar do amor do Senhor, porque eu faço a minha parte. Eu falo do amor do Senhor na minha casa, de pessoas que eu vou cruzando, mas é difícil, mas não é impossível. Mas a falta de amor, a falta de compaixão, fez a iniquidade aumentar na face da terra. A palavra do Senhor fala, por não haver amor, a iniquidade, ela se elevaria, ela aumentaria, por falta de amor. Então o amor, irmãos, ele é preciso na nossa vida. A palavra fala que o maior dom, e eu vou falar sempre isso, se for necessário nas minhas pregações. O maior dom, para eu poder levar adiante um ministério que o Senhor colocou na minha vida, o chamado, seja o que for, o maior dom que tem que estar sobre a minha vida é o dom do amor. Porque se eu não tiver o dom do amor, como que eu vou levar a palavra do Senhor? Como que eu vou abraçar almas sedentas no mundo, perdidas, oprimidas? Doentes, precisando de cura, de salvação, libertação. Como que eu chego a essas vidas? Tudo está baseado no amor. E esse amor é só o Senhor que nos entrega. Não é qualquer amor. É um amor que vem do alto. Aquele amor que se entregou na cruz do Calvário por todos, sem exceção. Por todos, sem exceção. Israel está a sofrer, inocentes estão a perecer, na parte de Gaza tem inocentes a perecer também. Tem um povo ali, tem crianças a perecer. Às vezes nós nos esquecemos do outro lado, né? Nós amamos a nação de Israel, porque foi eleita, escolhida e separada pelo nosso Deus. Mas em Gaza, irmãos, existem inocentes. Inocentes. Tem famílias a morrer ali. Tem crianças, hoje eu estava a ver as notícias, tinha crianças entrando nos hospitais, que é de cortar o coração ver aquilo. Inocentes. Por causa da ganância, da ignorância do ser humano, pela falta de amor. Dos dois lados, existem inocentes a perecer. E o que é que a igreja está fazendo nesse momento? Está a descer, humilhando na presença do Senhor, pedindo perdão, misericórdia. O Senhor alcança vidas para conciliação, porque ali, irmãos, é um lugar que eles não creem que Jesus já veio à terra. Ali é um lugar que ainda tem, alguns ainda servem com o holocausto, igual a Elcana fazia. Ainda existe pouca quantidade,
mas ainda existe. Porque eles não reconhecem Jesus como Messias. Eles não reconhecem Jesus como Messias. Eles não acreditam que ele já veio, o Messias. E holocaustos estão sendo entregues ali. E nós que já sabemos da verdade, já fomos tocados pelo Espírito da verdade, não estamos a fazer nem metade daquilo que nós poderíamos estar a fazer. Amém? Que nós venhamos a alertar, acordar, de certa forma, e a ver qual é o posicionamento que nós estamos. Porque enquanto Elcana subia e fazia algo pela sua casa, procurava o perdão e a misericórdia, nós não estamos, muitas das vezes, sequer a pensar num perdão. E nós vamos precisar dele um dia. Quando nós estivermos frente a frente com o Senhor, no grande dia nós vamos precisar desse perdão. Aquele perdão que nós não tivemos capacidade para parar e pensar e pedir diante do Senhor, diante das nossas falhas, diante dos nossos erros. Amém? Fala a palavra que Elcana, ele oferecia o seu sacrifício por porções para Penina e seus filhos, mas a Ana, isso me chamou a atenção. A Ana, ele dava porção dobrada. O Senhor me mostra um profético aqui. Porque a minha visão, eu vejo muita coisa no lado profético. Elcana dava o dobro a Ana. Por quê? O que é que diz a palavra? Porque Elcana amava a Ana. Sabemos que quando marido e mulher eles se amam, eles se juntam, a maior herança que vem do Senhor é os filhos. E eu creio que quando Elcana fazia isso, havia algum sentimento no coração dele, por ele fazer isso. Eu vejo algo profético que ainda não havia, mas já estava a ser gerado no mundo espiritual. Elcana não via o sofrimento da sua esposa, mas no mundo espiritual já estava a ser gerado pela fé, pelo seu pedido de perdão, pela sua subida para entregar holocaustos, ano após ano, diz a Bíblia. No mundo espiritual, algo acontecia. Aleluias. E ele viu o sofrimento de Ana, porque a Bíblia fala que Ana, ela era zombada por Penina. E muitas das vezes nós passamos por situações que não são fáceis. E o Senhor me leva sempre para o centro da igreja, porque nós temos que ser o exemplo. E estas coisas acontecem aqui dentro, igreja. Naquele tempo, uma mulher que não pudesse dar filhos, ela era considerada enferma, né? Até hoje, se a pessoa não conseguir ter um filho, algo errado está. Porque a natureza é para a mulher dar continuidade, multiplicar sobre a face da terra. Amém? Então, pela vista do homem naquele tempo, algo de errado tinha Ana. E assim acontece nos dias de hoje. Se algo não acontece dentro do padrão, né, da sociedade, algo está errado comigo e com vocês. Só que eu vejo assim, o julgamento do homem não é nada perante uma promessa do Senhor. O Senhor me levou lá em João, se eu puder colocar aí. João 9. Abre aí essa palavra. 9:1. Que vai dar um exemplo de um homem que era cego e Jesus deu um ensinamento aos discípulos, porque de certa forma eles estavam ali a fazer um pré-julgamento da situação. Que diz assim, 9:1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou,
nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de quem? De Deus. Quem pecou ali? Nem ele, nem ninguém. Então, as nossas conclusões como ser humano, a maioria das vezes está errada. Nós temos o péssimo hábito, a péssima mania de olharmos para a pessoa e fazer ali um julgamento do que nós vimos com os olhos. Samuel, ele fez a mesma coisa e era profeta lá, já no tempo. Quando ele foi para ungir o rei, o próximo rei de Israel, ele errou. Porque ele viu alguém muito belo, esbelto, bonito, bem encorpado, e achou, não, esse aqui é o rei de Israel. E se enganou. Porque o rei de Israel não estava nem no meio onde ele estava para ser selecionado o rei. Ele estava lá, cuidando das ovelhas no meio do pasto. Davi, o mais pequenininho, errou. Profeta. E nós temos o péssimo hábito de olhar para a pessoa e ver ela passar uma situação difícil, e ver ela passar um problema de saúde, e ver ela passar um problema financeiro, e ver ela passar um problema familiar, e ver ela passar um problema espiritual. E temos a péssima mania de condenar essa pessoa com juízos errados. Aí eu pergunto, nós nascemos nessa terra para sermos juízes? Para julgar alguém? Para apontar o dedo na cara de alguém? Às vezes nós não apontamos pessoalmente, mas quando saímos da presença da pessoa, é o que eu estava a falar com a pastora, o Senhor, Ele vê tudo, Ele ouve tudo. Quando nós saímos e falamos, Ele continua a ver e ouvir. Nós vamos agir com falsidade, porque aqui nós rimos e abraçamos e lá estamos a fazer um falso testemunho da pessoa. E existem situações aqui assim, porque senão o Senhor não falaria. O Senhor não mente, o Senhor não erra, e também não se arrepende quando fala. Existem situações de falsidade no meio do povo de Deus. Situações essas que o Senhor avisa para ser mudada. A nossa boca, ela veio para adorar e exaltar o nome do Senhor. Não foi para julgar nem condenar ninguém nessa terra. Porque apenas quem está sentado à direita do Pai é o Senhor Jesus. Ele não me colocou a mim nem a ninguém aqui lá. Ele é o advogado, Jesus é o advogado, Deus é o juiz e eles não precisam de mais ninguém para essa função. E nós temos que parar com isso. De agir de falsidade com os irmãos. Isso gera espírito de divisão no meio da igreja. Satanás, ele entra por essa brecha, exatamente por aí. Se vão agir de falsidade, Satanás vai entrar. Ele vai fazer a festa. Ele vai fazer a festa, porque é isso que ele quer. É a falsidade no meio. É que o povo fale mesmo demais. É isso que ele quer. Porque ele sabe que eles falando demais, ele pega na alma deles e leva junto com eles para o inferno. Porque não vem falar para mim que isso é um povo cristão. Não vem falar para mim que isso é um povo que está fazendo tudo para entrar no reino do céu um dia e ficar eternamente com o Pai. Que igreja é essa? Que igreja é essa que, na vez de abraçar o aflito, condena o aflito porque acha que ele está em pecado? Que igreja é essa que, na vez de chorar com os que choram, alegram-se com a tristeza do próximo? Aleluia! Que igreja é essa que se alegra com a tristeza do seu irmão? Que igreja é essa? Esperamos alcançar a glória desse jeito. Esperamos alcançar a vida eterna desse jeito, nessa caminhada. Irmãos, eu prefiro passar
anos em silêncio, calada, muda, do que eu abrir a minha boca e falar aquilo que não agrada ao Senhor. Eu já precisei fazer isso em muitas situações e continuo a fazer hoje. Eu prefiro ficar no silêncio, calada, do que acabar julgando alguém errado e sem direito de julgamento. Sem direito de julgamento. E Ana, ela sofria por haver alguém que ria da desgraça dela, de certa forma. Que ria da tristeza dela, da agonia dela, do choro dela. Quanta crueldade num ser humano que consegue rir da agonia de alguém, do choro de alguém. Quanta crueldade, quanta falta de amor, quanta falta de Deus no coração dessas pessoas. E Elcana, ele via isso na sua esposa. E de certa forma, no versículo 8, eu vejo ele falar com ela como um consolo, mas não te basta eu mais que 10 filhos, é a maneira que ele achou de consolar ela. Porque ele tratava ela com amor, era por isso. Ele achava que o amor que ele tinha por ela, que ele apresentava para ela, que era suficiente para aquela dor. Mas quando Deus coloca um sonho no nosso coração, mas quando Deus coloca um propósito no nosso coração, pode vir falar quem vier, pode vir consolo de onde vier, aquilo ali não vai sair do coração. Aquilo ali só Deus vai conseguir consolar, porque é propósito dele. E aqui fala que foi Deus quem cerrou a madre de Ana. Foi Deus quem impediu dela gerar. Assim como o cego não errou em nada, porque era para a glória do Senhor ser manifesta na vida dele, assim aconteceu com Ana. O Senhor cerrou, porque Ele queria manifestar a glória dele na casa de Ana. Aquela que foi mais humilhada, aquela que foi mais rebaixada, o Senhor ia manifestar a glória na vida dela. E fala a palavra do Senhor, que Ana, depois de todos reunidos terem comido, bebido, convivido, ela entrou na presença do Senhor. Fala a Bíblia que ela estava de um jeito agoniada, angustiada, o jeito que ela se expressava na oração. E eu imagino como é, porque eu já passei por momentos de oração, que a agonia é um desespero do nosso espírito. Eu imagino a situação de Ana, que o próprio sacerdote achou que ela estava embriagada de vinho e de bebida forte. Ela estava numa agonia tão grande, que aquele que deveria dizer uma palavra de bênção, uma palavra de consolo, achou que ela estaria embriagada. E naquela oração, Ana, ela tomou uma direção diferente. Porque ano após ano, Ana se mantinha humilhada, triste, cabisbaixa, subia todo ano com Elcana, com toda a casa. Mas ela ainda não tinha tomado uma posição diferente. E o Senhor fala conosco nessa noite. Não adianta fazer repetições, vãs repetições de oração. Não adianta manter aquele ritmo como se fosse algo já é comum na nossa vida fazer. O Senhor quer algo diferente. O Senhor quer posição diferente. O Senhor quer movimento espiritual na nossa vida. Está a haver uma mesmice no meio do povo de Deus. Está a haver uma mesmice que mantém a nossa situação espiritual sempre igual. E por que é que ela mantém sempre igual? Porque nós fazemos sempre tudo igual. Porque nós não conseguimos passar disso e o Senhor quer algo mais de nós. Algo a mais de nós.
O Senhor quer atitude. O Senhor quer movimento da nossa parte. O Senhor quer prova de fé da nossa parte. Porque Ana fez isso na presença do Senhor. Provou a fé dela diante daquilo que ela queria, do Senhor. O Senhor não quer mais repetição, 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 como se o Senhor fosse surdo. Como se o Senhor não ouvisse, como se o Senhor não visse. E nós ainda falamos, Senhor, o Senhor está me ouvindo? Tem anos que eu busco isso aqui. Senhor, o Senhor me vê, ou o sofrimento, ou a humilhação. Ei, o Senhor quer uma posição diferente. O Senhor está a ver. O Senhor está a ver, mas Ele quer uma posição tua. Tua. Ana, ela deu algo muito precioso. Ela ainda não tinha nos braços. Mas ela fez um voto com o Senhor no sentido espiritual. Um voto com o Senhor, uma responsabilidade, uma aliança, algo que não podia ser nunca mais voltar para trás, quebrado. Um voto é isso, é fazer algo com o Senhor que não pode ser quebrado. Tem que ser cumprido. E Ana, ela fez um voto espiritual. E falou, Ana, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor se lembrar de mim, a Ana se achava esquecida. Ela se achava esquecida diante de Deus. Mas tudo precisa de tempo e de algo da nossa parte diante do Senhor. Porque a parte dele Ele já fez. Já decretou tudo nas nossas vidas. O nosso começo e o nosso fim está decretado. Então, aí é conosco aqui. Se eu quero algo mais do Senhor, eu tenho que fazer algo mais. Se eu quero ser usada por Deus, usado por Deus, fazer a obra, pregar, ser cheia do Espírito Santo, ter dons, eu tenho que fazer algo mais para receber. Eu tenho que mostrar ao Senhor que eu estou pronta para o servir. Que eu quero servir, que eu quero fazer mais, eu tenho que me dispor para isso. E Ana fez isso. Ela se dispôs no sentido de que se o Senhor abençoasse ela com um filho, ela entregaria ele para o servir no templo. Existe um voto maior de amor como esse. O simples fato dela carregar ele no ventre e ser chamada de mãe, saber que tem um filho para ela já valia tudo. Porque ela não iria estar do lado de Samuel. Ela não iria acompanhar o crescimento, de certa forma, de Samuel, porque Samuel iria ser entregue para servir ao Senhor. Mas o simples fato de ser mãe, o desejo de ser mãe, ser cumprido, para ela já era tudo. Para ela já era tudo, irmãos. E às vezes nós precisamos de fazer algo diante do Senhor, e o Senhor toca ao meu coração de fazer, faça algo nessa noite diante do Senhor. Faça algo. O Senhor não está, a maioria das vezes os votos quando são falados é em valor financeiro. O Senhor não quer voto financeiro nessa noite. O Senhor quer um voto espiritual. Voto é algo que nos dói. Não é algo que é fácil de ser feito, não é. O voto é algo que nos dói. Que custa a entregar, que custa para fazer. E o Senhor quer um voto de muitos aqui, na presença dEle. Porque Ele tem coisas para fazer. Mas tudo depende de um posicionamento, assim como Ana teve, para que Ele venha a completar a obra. Ele precisa que você se movimente na direção que Ele tem chamado. E o voto que Ana colocou nos pés do Senhor, Ana recebeu. Ana recebeu a bênção dela. E não foi só uma, foi mais 5. Ela não foi só mãe de um filho. Ela entregou o primeiro filho. E Deus ainda abençoou ela com mais 5 filhos. Então,
aquilo que nós entregamos no altar do Senhor, o Senhor, Ele devolve e multiplica. Essa é a palavra. Tudo que nós entregamos no altar do Senhor, Ele devolve com multiplicação. Ana entregou no altar, mas Deus entregou com multiplicação. Então não duvide do Deus que você serve, não. Abra mão do mundo, abra mão da vida lá fora. Faça um voto com o Senhor em termos espiritual. Aproxima-se do Senhor. Senhor, eu faço um voto de que toda a quinta-feira, é um exemplo, tá? Toda a quinta-feira eu estarei na tua presença, te cultuando, te adorando por resto da minha vida. É difícil? É, mas Ana também entregou o filho dela por resto da vida dela no templo. Isso é o que dói. Porque a maioria das vezes a nossa carne não quer fazer. Mas se eu fizer o voto toda a quinta-feira, Senhor, eu vou estar ali para te servir, te adorar, esteja como eu estiver. Esse é o meu voto. E é até a morte. Porque o voto é aliança, não pode ser rompida. Então, quem for fazer voto com o Senhor, que faça com discernimento. Que faça com entendimento, porque a palavra fala, é melhor não ter votado do que ter feito voto do tolo e não cumprir. Não faça, porque Deus não se agrada. Mas se fizer, faça com entendimento, com discernimento, porque o Senhor vai mostrar a sua glória na tua casa, na tua vida. O Senhor vai manifestar. Porque se Ele fez com Ana, manifestou com Ana, conosco não será diferente. Ele ama a todos por igual. Todos por igual. Então se predisponha diante da presença do Senhor. Porque nós não temos muito mais tempo na terra. Eu não sei quanto tempo mais eu estarei aqui. Nós não sabemos de nada. Tem pessoas que vão jovens, que Deus vem buscar jovem, outros vêm idosos. Não sabemos se o arrebatamento da igreja é para hoje, para amanhã. Então se comprometa com o Senhor. Se comprometa com algo firme, que não te tire mais dali daquele momento. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? E assim, o Senhor também me toca para que esse ministério faça algo. Voto. Porque é como se passássemos um momento estéril, igual a Ana, porque não desenvolve, né? Mas não é por pecado, é porque Deus quer manifestar a sua glória nesse lugar. Porque tudo que Ele tem prometido, Ele quer cumprir. Mas Ele quer algo daqui de cima. Não sei, entre a liderança, conversar algo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor quer fazer algo muito grande. Isso é só um período de infertilidade. De infertilidade. Para que Ele possa mostrar e manifestar a glória dEle nesse lugar. Porque tem muita gente que não dá nada por esse ministério. Tem muita gente que pelos lábios dele, pela boca deles, isso já teria fechado. Mas eles esquecem que isso aqui não é ninguém que está aqui. Isso aqui é do Senhor. Isso aqui é de Jesus, isso aqui é de Deus, é do Espírito Santo. É Ele que está a ocupar todo esse espaço. Foi Ele que abriu. E não vai fechar em nome de Jesus. Pastora, quando eu estava em oração em casa, o Senhor me mostrava uma obra de bruxaria contra esse ministério. Muito recente, o Senhor me mostrava o motivo do porquê daquela obra recente. Essa simples placa iluminada aqui perturbou o inferno. Essa luz aqui, que mostra onde tem uma igreja, onde mostra que existe aqui um momento que pode salvar vidas, que pode curar, pode libertar. Perturbou alguém lá fora.
para tentar parar esse ministério. Essa luz não pode mais deixar esquecida de ligar, não. Em nome de Jesus. Parece loucura, né? Mas é isso mesmo que nós parecemos para o mundo, é loucos mesmo. Uma simples luz incomodou. Aí vai aumentar, né? Vai dobrar a bênção. Vai ser placa em cima, placa embaixo e luz para todo lado, porque a igreja é luz. Onde Jesus está, existe luz. Amém? É isso aí, isso aí. Quem sentiu incomodado, em nome de Jesus, vai para os caminhos do Senhor também. Que essa luz vai atrair essa pessoa também para os caminhos do Senhor. Essa luz que eu falo é o Senhor Jesus, tá? Não é a luz elétrica, não. Porque Jesus fala que Ele é a luz do mundo. Ele ilumina a igreja. Onde a igreja passa, ela ilumina, ela faz a diferença. Somos o sal da terra, o tempero dessa terra. Então, até nisso o inimigo está incomodado. Por isso que o Senhor fala que tudo aquilo que Ele tem ordenado para fazer, façam, porque vai ser grandioso, vai ser muito grande, não vai ser pequeno não. Parece que está vazio, parece que é o fim. Não preocupa não, porque aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E se nós vamos descansar na sombra do Onipotente, quem fará é o Senhor. Aleluia! Não é o homem. A igreja descansa na sombra do Onipotente, porque quem trabalha é o Senhor pela sua igreja. Ele é o general de guerra. O Senhor tem se apresentado nos últimos tempos aqui como general de guerra. E nós sabemos por quê. Está havendo uma batalha para ser fechado, para se acabar. Não vai em nome de Jesus. As promessas são maiores. A boca que lançou a promessa, não há poder e autoridade nem na terra nem no céu que cancela a voz de Deus. Não há anjo, não há arcanjo, não há demônio, não há homem nem mulher que cancela promessa do Senhor. E se sobre a sua vida existia uma promessa, não deixou de existir, ela continua a existir. E se não se cumpriu até agora, talvez está no momento certo de mudar algo diante do Senhor. Faça algo diferente. Busque mais, ore mais, jejue mais, faça um voto diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui para te servir. A partir de agora eu vou jejuar, eu vou buscar, vou orar, vou subir monte, vou descer monte, vou subir monte, vou descer monte, mas faça, porque o Senhor Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Até que o Senhor me trouxe na pregação, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.